Bom, eu queria retomar essa nossa discussão aqui com o seguinte caso. Uma pessoa que muda de sexo, uma mulher, por exemplo, que tinha a pensão do pai militar, mas fez a cirurgia, deixa de receber a pensão, Elias? Paulo, isso é um tema importante e atual, tendo em vista que nós estamos discutindo no Congresso Nacional a PEC 287, da reforma da Previdência. A opinião pessoal minha eu sou contra essa pensão para a filha solteira. Um absurdo nos dias atuais, porque a pensão da filha solteira foi feita na Guerra do Paraguai, uma vez que o pai ia para a guerra, e naquela época a mulher não tinha mercado de trabalho. Então ele morria, o Estado tinha que amparar a família. E nós ainda permanecemos, isso acabou em 2001, mas nós permanecemos com isso hoje opcional. Então, se o militar contribuir, ele deixa ainda a pensão para sua filha. Isso é um absurdo nos dias atuais. Agora, se ela recebia a pensão, teve a pensão, e mudou de sexo, passou a ser homem, perde a pensão, porque é feita para a mulher. Mas eu até espero que isso seja debatido e que na reforma da Previdência, que virá na questão militar, opinião minha, eu entendo que nos dias atuais isso é inconcebível, manter pensão para a filha solteira. Pontualmente, nós tivemos a notícia que houve um caso desse, inclusive que ela mudou de sexo e perdeu a pensão e entrou na justiça, e a justiça manteve a decisão da força. Outro ponto importante, Vitor, aqui no Brasil, o homem é obrigado a se alistar, a mulher não. Se houver essa mudança de sexo, antes ou mais para frente, depois dos 18 anos, com 20, 30, 40 anos, a pessoa tem que se alistar? Bom, então, Paulo, isso é interessante até para a gente começar a falar sobre os efeitos administrativos das mudanças, né? E em relação ao alistamento, o que tem acontecido é que as forças têm adotado também uma visão pragmática. Tipo, era mulher, né? Virou homem. A qualquer tempo, antes dos 45, ela não se alistou porque era mulher, as mulheres são dispensadas pela Constituição do alistamento, né? Mas, a partir do momento em que virou homem, vai ter todos os ônus e bônus do novo sexo. E isso inclui o alistamento militar. Aí a pergunta, bom, então vai ter que, até os 45 anos, que é a idade em que limite para que todos os brasileiros estejam em condições de serem acionados para a guerra, né, ele vai ser obrigado a se alistar para que entre nessa relação de pessoas possivelmente convocadas. Agora, vai servir? Isso significa que ela vai efetivamente servir, ou ele agora vai efetivamente servir? Não significa. Por quê? Porque no Brasil completam aproximadamente 2 milhões de jovens completam 18 anos no Brasil anualmente. E a capacidade atual das forças de absorver os conscritos é em torno de 90 mil. Então, assim, estatisticamente, em torno de, 5%, pouco menos que isso, de pessoas de jovens que são alistados, que são efetivamente incorporados às forças. Então, não por nenhum tipo de preconceito, estatisticamente, qualquer pessoa, hoje em dia, quase que uma concorrência ter que servir, né? Quase que um concurso, uma seleção, porque no final são poucas vagas. Mais mulheres fazem parte hoje das Forças Armadas? Isso está aumentando? Isso está aumentando, né? A Academia Militar das Agulhas Negras, por exemplo, que é a porta de entrada para o brasileiro, para se tornar oficial combatente das Forças Armadas, especificamente do Exército, né? Foi a academia onde eu estudei, já possui esse ano mulheres no primeiro ano. Né? Então, é até interessante falar sobre isso um pouco, assim, as mulheres, né, assim como qualquer cidadão, né, homens, mulheres, transexuais ou não, que tenham vocação e que queiram contribuir para a defesa do país, é lógico que o Brasil, né, na minha perspectiva, tem que estar aberto para que isso aconteça. E isso tem acontecido, né? Como eu falei, não há discriminação de nenhum tipo, de nenhuma natureza. Mas como as forças são instituições seculares e que têm também tradições inerentes às seu modo de agir, e também tem a preocupação muito grande com a manutenção da capacidade combativa, porque as Forças Armadas só existem para uma coisa, para a guerra. Esse é o fim constitucional principal das Forças Armadas. Então, toda mudança administrativa que acontece nas Forças Armadas tem que visar ou tem que preservar essa capacidade. Então, havendo essa preservação e, na minha opinião, a entrada das mulheres potencializa, na verdade, a capacidade combativa das forças, desde que sejam preservados os índices, né, de modo especial, os índices físicos naquelas funções mais próximas do combate, na verdade, a entrada das mulheres e de qualquer outra forma ou designação ou orientação sexual, desde que os índices, repito, sejam preservados, vai apoiar, vai possibilitar que as Forças Armadas cumpram suas missões de maneira melhor. Nesse ponto, até eu queria abordar, porque a Polícia Militar da qual eu sou oriundo, a Polícia Militar de São Paulo, ela sempre teve mulher nos seus quadros. E as mulheres sempre galgaram os postos mais altos da instituição. Inclusive, hoje nós temos como secretária de Estado e chefe da Casa Militar a Coronel Helena.
Então é importante, até isso que está acontecendo nas Forças Armadas, que as mulheres possam desenvolver o seu potencial e fazer opções nas profissões mais variadas. É óbvio, né, de acordo com a natureza de cada instituição, a missão do Exército, da Aeronáutica, da PM e do Bombeiro. Então isso é uma realidade no Brasil. Nós já tivemos em Tocantins uma primeira mulher comandante-geral da Polícia Militar. Então, e hoje, em São Paulo, uma mulher secretária de Estado, chefe da Casa Militar. Então, é um fato que está ocorrendo e que é importante porque nós estamos permitindo que a mulher ocupe o seu espaço na sociedade. Mesmo assim, o Vitor falava aqui, Elias, sobre índice físico. Isso faz a diferença? Faz. É de fundamental importância não só, Paulo, na questão da compleição física, porque a atividade militar, ela exige, como outras atividades têm específico, vamos pegar o exemplo, jogador de basquete. Eu não posso colocar uma pessoa com 1,50 m, jogador de vôlei. Cada vez mais, pessoas com mais de 2 metros, 1,90 m é anão no jogo de vôlei hoje em dia. Então, a atividade militar também ela exige, pela natureza da atividade, uma compleição física que vai exigir da pessoa que ela tenha condições de portar arma, carregar armas de porte que são pesadas e que a natureza da atividade obriga que você, nos testes físicos, você vai verificar, inclusive, Paulo, a questão da altura. Até a altura limita nesse sentido. Aqui em Brasília nós tivemos um caso que eu até atuei, no Tribunal de Justiça nós temos um desembargador que ele, por ser menor, todo mundo que entrava com mandado de segurança, ele liberava. Não, ele liberava. E depois isso foi reformado. Nós temos que analisar que a atividade militar, o Supremo já decidiu, ela pode ter exigência de altura, peso, sexo, tendo visto a sua natureza. E a gente não pode olhar, como bem falou o Vitor, só porque a pessoa, hoje o Brasil não está em guerra. As próprias polícias militares, elas integram o Exército como força reserva e auxiliar. Então, a nação brasileira, ela tem que ter o seu Exército, até mesmo como uma forma de intimidar aqueles que possam querer violar a nossa soberania. Então, tem gente que fala assim, já que não está em guerra, não precisa. Não é isso. Quando você, na sua casa, você faz um sistema de defesa e segurança, é justamente para avisar para aquela pessoa não violar a sua casa. E as Forças Armadas, nós temos que ter esse entendimento da sua preparação para a guerra e as forças militares de segurança para que a gente tenha o país em paz no quadro que nós temos. Voltando a falar ali da recomendação do Ministério Público, é justamente isso, uma recomendação. Qual que é o peso? Não, é uma obrigação. Se não for cumprida, qual o passo seguinte, Vitor? Bom, é uma recomendação, né? O Ministério Público não pode realmente impor que os órgãos, ou nesse caso que as Forças Armadas, atuem da maneira como ela recomenda, até para não adentrar o caráter discricionário, né, da administração pública que, dentro dos parâmetros constitucionais e legais, é interessante, é bastante viável e bom que o administrador público tenha. Né? Então, o Ministério Público não pode impor, só quem pode efetivamente impor é o Judiciário, tendo em vista, né, a função constitucional do Poder Judiciário de ter a capacidade de decidir lides que lhes são submetidas, né, e de impor uma decisão, né, que sejam definitivas a partir do trânsito em julgado. Mas então, o que pode acontecer é o Ministério Público, se não ficar satisfeito, né, a partir de uma avaliação subjetiva dos procuradores da República, com as medidas adotadas pelo comando do Exército, nesse caso particular dessa recomendação ou das outras duas forças, pode ingressar com as ações que lhes são cabíveis, por exemplo, uma ação civil pública, ou pode encarar isso como algo mais grave, talvez um crime, ou aí vai denunciar alguma autoridade, ou como uma improbidade administrativa. Então, existem maneiras para que o Ministério Público atue a partir do não cumprimento, né, ou da discordância do cumprimento, né, a partir das autoridades que foram notificadas diante dessa recomendação. Eu queria só fazer uma ressalva em relação a algo que o coronel falou sobre as pensões militares, né, nas Forças Armadas. Em 2001, na verdade, elas acabaram. Não existe mais as pensões. Na época eu estava na ativa e eu tive que optar. Eu não tinha filho, nem filha à época, e quem estava na ativa em 2001 pôde fazer uma opção e contribuir com 1,5% a mais. A partir de 2001, todos os militares que ingressaram já não tiveram mais essa opção. Então, no Brasil, na verdade, as pensões que existem, ou que porventura ainda subsistirão por algum tempo, são daqueles militares que estavam na ativa até 2001 e que fizeram a opção específica de contribuir. Assim, a gente pode efetivamente discutir o caráter moral ou a legitimidade de se ter algo, e eu acho que isso as Forças Armadas estão até dispostas a discutir sobre isso. Eu não imagino, é uma opinião pessoal, eu não imagino que as Forças Armadas, na atual conjuntura,
né, e no desenvolvimento, inclusive das mulheres, na inserção do trabalho das mulheres atualmente, e também na falta de perspectiva de uma guerra, que as Forças Armadas venham a defender a pensão militar. Mas também o direito adquirido daqueles que vinham contribuindo desde 2001, né, na perspectiva de ter, contribuíram 1,5% a mais daquilo que os demais estão contribuindo. Será que não tem que haver também alguma forma de compensar isso que foi feito? Né? Então é só para poder fazer essa ressalva. Outro ponto, o Ministério Público Federal recomenda a criação de programas de discriminação. Vocês falaram aqui que pelas experiências de vocês viram isso poucas vezes, mas de forma geral é importante? Paulo, é importante porque a partir do momento que o Ministério Público faz uma recomendação, é um aviso. Como bem disse o Vitor, nós temos a independência dos poderes, o Ministério Público não é um poder, mas é uma instituição independente, que é polêmico, que se integra ao Executivo, né? Então, mas é uma instituição independente. Então, ele não pode determinar o administrador. Mas, a partir do momento que ele recomenda e o administrador não cumpre, como bem disse o Vitor, ele pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Além do que, se o Ministério Público assim o entender, ele pode, de fato, promover uma investigação através do inquérito próprio, que ele tem esse poder. O Supremo já decidiu que o Ministério Público pode, inclusive, investigar e já denunciar direto. Então, a recomendação dele é um aviso seríssimo. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa que se sentir prejudicada, ela pode hoje ingressar diretamente no Supremo com uma chamada reclamação. Falar, Supremo, a tua decisão não está sendo cumprida. E aí o Supremo manda que a autoridade administrativa cumpra. E se não cumprir, é crime de desobediência, a responsabilidade civil, penal e administrativa. Por isso que a recomendação dele, embora uma orientação, é seríssima. E essa recomendação, com certeza, repercute nos estados como um programa de não discriminação. E não discriminação, Paulo, de qualquer natureza. A Constituição já prevê isso. O artigo 4º prevê de forma clara. É inadmissível qualquer discriminação, qualquer. Aí nós abrangemos todas elas, uma vez que a pessoa, enquanto cidadão, o cidadão ele tem que ter seus direitos preservados, em qualquer espécie, desde que nós não temos na Constituição, Paulo, nenhum direito absoluto, nem a vida é absoluta, porque no Brasil nós temos a pena de morte, em caso de guerra declarada. Então, nenhum direito é absoluto na Constituição. Nós temos as próprias limitações constitucionais. E, a partir daí, se a pessoa se sentir discriminada, violando os seus direitos constitucionais, ela deve buscar ajuda, quer seja na Defensoria, quer seja na OAB, quer seja no Ministério Público. Então, o caminho é esse e a orientação, ela não é uma determinação, mas é seríssima. Se gostou, inscreva-se, compartilhe e divulgue o canal. Em cima do que é de fato a democracia e quem a controla, muita matéria e discussão vai rolar por aqui.